Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por este culto que ora se inicia. Obrigado pelo teu agir, pelo trabalhar do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pela semana de paz que passamos. Obrigado porque o Senhor estava conosco. A tua presença faz toda a diferença nas nossas vidas, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos alimentado, tem nos vestido, tem cuidado de nós, tem curado as nossas feridas. Deus, muito obrigado pelo trabalhar do Senhor na vida da humanidade, combatendo esse coronavírus, ó Deus. Já temos visto muitos e muitos, milhares de milhares que já foram curados do coronavírus, ó Deus. Obrigado porque as vacinas começam a ser testadas. Obrigado, Senhor, pela inteligência que o Senhor tem dado aos homens para que isso seja possível. Deus, muito obrigado por tudo. Peço uma bênção especial, Deus, pela vida dos membros da IBM, pela vida daqueles dizimistas e ofertantes que não têm deixado faltar nada na tua igreja, Pai, e na tua obra. Deus, eu te peço por aqueles que estão passando por algum problema de enfermidade, por aqueles que estão passando por algum problema financeiro, ó Deus, tem misericórdia, socorre a cada um dos teus servos, ó Pai. Ó Pai, queremos agradecer pelos empregos que o Senhor tem permitido aos teus servos. E, ó Deus, aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, que o Senhor esteja abrindo para que possam trabalhar, para que possam ter o seu sustento, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida da tua igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, não só na IBM, mas na igreja, no mundo inteiro. Muito obrigado, Pai. Agora te pedimos pelos louvores, pelas mensagens cantadas que ouviremos a seguir. E também queremos te pedir pela tua palavra que vai ser pregada. Nos abençoe, fale conosco de forma profunda, para que possamos, ao sair deste culto online, possamos estar transbordantes, podemos aprender a cada dia mais da tua palavra, podemos ficar cheios do teu Espírito Santo, não somente cheios, mas transbordantes. Usa o pregador desta noite para que ele possa falar não de si, mas falar de acordo com a tua palavra, iluminado pelo Senhor, pelo teu Espírito Santo, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou.
graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Nós estamos iniciando mais uma mensagem da palavra do Senhor para o seu coração. Mas antes eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que têm participado dos cultos online, seja na quarta-feira à noite, seja no domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical, que tem sido uma grande bênção. Os irmãos que têm participado nos cultos de domingo à noite, todos esses cultos online. E quero agradecer a todos, tem sido uma bênção todos os cultos. Esperamos que em breve possamos retornar ao nosso culto presencial. Estamos percebendo o comércio sendo aberto aí, quase na sua totalidade, mas ainda vamos aguardar mais um pouco. Mas eu sei que em breve nós poderemos retornar. O templo já está sendo preparado, já adquirimos alguns tapetes específicos que podem ser higienizados, totem de álcool em gel, mais dispenser de álcool em gel. Os bancos já estão posicionados para o distanciamento social. Então, em breve nós estaremos juntos. Quero agradecer, além daqueles que participam com louvor, com as mensagens dos cultos, agradeço também aqueles que estão trabalhando nos bastidores, que fazem de tudo, as edições, para que os cultos estejam à disposição no Facebook e também no YouTube.
graças a esta equipe maravilhosa que nós temos esse privilégio de acompanhar os cultos da IBM à distância, cada um nos seus lares. Quero agradecer também aos irmãos dizimistas e ofertantes. Havia uma preocupação, entre aspas, na minha cabeça, né, a respeito de uma queda de dízimos e ofertas. Graças a Deus isso não aconteceu. Já estamos praticamente há 4 meses, 4 meses em isolamento social e não caiu as entradas de dízimos e ofertas. Muito obrigado aos irmãos. Temos pago todas as nossas despesas em dia, não tem faltado nada na nossa igreja. Tenho conversado com alguns irmãos, graças a Deus também não estão precisando de nada, mas é uma preocupação do pastor sempre estar perguntando, saber, e tem que falar. Se alguém tiver com alguma dificuldade, precisa falar para que nós possamos socorrer, possamos ajudar, seja em oração, seja numa cesta básica, seja na compra de um remédio, enfim, o que precisar nós temos que falar para que nós possamos nos ajudar uns aos outros. Nossa comunidade é uma comunidade de fé, mas é também uma comunidade de auxílio mútuo. É uma comunidade do Senhor Jesus e precisamos ajudar uns aos outros. Continue orando pela nossa querida IBM, pelos irmãos individualmente, para que Deus possa estar cuidando de nós como tem feito. Deus é fiel. Deus tem nos abençoado muito. Agradeço então a todos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe o seu emprego, que Deus abençoe o seu comércio, que Deus abençoe as suas finanças, e que possa sempre prosperar e nada falte no seu lar. Nós vamos meditar nesta noite, meus irmãos, no tema Um Homem Segundo o Coração de Deus. Mas eu quero pedir para as mulheres não desligarem o celular, para as mulheres não saírem da sala, porque esta mensagem é para todos nós. É para jovens, é para os homens, é para as mulheres também. É que no dia 15 de julho é comemorado o Dia Nacional do Homem. Que bom, né? Temos o Dia Nacional. Em novembro, se não me engano, dia 19, nós temos o Dia Internacional do Homem. Olha que bênção. Temos 2 dias aí. E esse Dia Nacional do Homem, dia 15 de julho, é para o homem se lembrar, para ele se precaver, fazer aqueles exames preventivos, porque muitos homens acabam tendo câncer de próstata, então precisa fazer os exames. A empresa que eu trabalho todos os anos pede para fazermos os exames preventivos, e é importante todos os homens fazerem, não só os homens, mulheres também precisam fazer, porque elas também têm incidência de câncer. Então a prevenção é o melhor remédio para que não aconteça, mas se acontecer, já fazer o tratamento na sua fase inicial. Então, pensando nesse Dia do Homem, eu trouxe este tema, pedi ao Senhor permissão, Senhor, e realmente veio à memória esse tema, um homem segundo o coração de Deus. Está baseado lá em Atos capítulo 13, versículo 22 e Salmo 51, de 1 a 19, que eu passo a ler nesse momento. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz o seguinte: E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse:
achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Olha que bênção. Davi é mencionado no livro lá de Samuel, é falado como um rei de Israel, e aqui até no Novo Testamento ele é falado. Que bênção. E também quero ler outro texto que se encontra em Salmos, capítulo 51, de 1 a 19, que passo a ler neste momento. Salmo 51, de 1 a 19. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que textos maravilhosos que nós acabamos de ouvir neste momento. Irmãos, são textos conhecidos da palavra de Deus. Nós vamos meditar, então, como eu disse, nesta noite, sobre um homem segundo o coração de Deus. Como é um homem segundo o coração de Deus? Ou até mesmo uma mulher segundo o coração de Deus? É alguém perfeito? Não é alguém perfeito. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Tem vários textos no Antigo Testamento, temos textos no Novo Testamento que fala sobre isso. Então, nós conhecemos Davi, um pouco da vida dele, sabemos das suas falhas, das suas fraquezas, dos seus pecados, dos seus erros. E aí
pensamos como um homem como ele, que pecou, e o pecado que mais vem à nossa mente é aquele pecado do adultério com Batseba, e também de um favorecimento de um homicídio do marido da Batseba, Urias. Isso vem à nossa memória e fica esse paradoxo. Mas como um homem que é pecador, que pecou e foi, se for na escala humana, a gente começa a dar valor para o pecado, né? Tem pecados maiores, menores, mas para Deus tudo é pecado, tudo é grave. E aí nós vemos este homem que é chamado um homem segundo o coração de Deus. E é. Sabe por quê? Porque Deus não olha para a aparência, Deus não olha para o exterior, Deus olha para o interior. E nós vamos ver aqui nesse texto de Salmo 51 as qualidades, as características de Davi, que fez dele um homem segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Um homem segundo o coração de Deus erra, falha, peca, mas também é uma pessoa, um homem comprometido com o reino de Deus. Deus sonda os nossos corações e Ele sabe lá no íntimo do nosso coração quem é você, quem sou eu. Deus sabe no íntimo do nosso coração quem nós somos. Em primeiro lugar, irmãos, e baseado lá em alguns versículos do Salmo 51, um homem segundo o coração de Deus, ele não tem problema em reconhecer os seus erros. Ele reconheceu que errou, que pecou. Versículo 4. Ele demonstra arrependimento. Um homem segundo o coração de Deus, se ele pecar, aliás, um homem segundo o coração de Deus deve evitar ao máximo de pecar. Mas se ele pecar, ele deve arrepender-se dos seus pecados, confessar o seu pecado. Porque, segundo Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa o seu pecado alcança misericórdia. A parte B do versículo de Provérbios 28:13 fala isso. Confessa e deixa. Não adianta confessar e permanecer no pecado. É aquele que confessa e deixa. Esse alcança misericórdia. O homem segundo o coração de Deus, ele sabe que pecou e sabe que precisa da misericórdia de Deus. Não dorme tranquilo, não fica em paz consigo mesmo enquanto não fizer isso. E algo interessante é que Davi recebeu uma punição. Não pense que ele passou em brancas nuvens, ele é o homem segundo o coração de Deus, deixa aqui, não vai acontecer nada com ele. Não, ele pagou um preço alto. O filho dele, que do resultado do seu adultério, a Batseba ficou grávida. E aí, vocês conhecem bem essa história, e a consequência foi que esse bebê, ele não sobreviveria, como não sobreviveu mesmo. Apesar de Davi ter feito um jejum, ter feito todo aquele cerimonial e tudo mais, o Salmo 6, inclusive, lá fala que ele, à noite, a cama dele ficava cheia de lágrimas. Dá uma olhadinha lá no Salmo 6, estava olhando. Então, não foi fácil para Davi o resultado do pecado. A consequência do pecado é a morte, nós já sabemos disso. E foi o que aconteceu. Um homem segundo o coração de Deus. Deus puniu. Justiça de Deus. Há uma consequência pelo pecado.
E aí, essa criança que pagou. Davi, muito importante, até na genealogia de Jesus, ele acabou depois casando-se com Batseba e tendo outros filhos e constituiu sua família. Mas poderia, lógico, ter evitado. Mas como aconteceu na história, e já aconteceu, não tem como mudar. Hoje nós podemos mudar o nosso futuro. Então nós podemos, assim como eu falei sobre a prevenção do câncer, nós podemos fazer a prevenção do pecado. Saber que ele tem uma consequência desastrosa, ele resulta em morte, ele é terrível. Então, preventivamente, a gente pode evitar, para que no futuro não possamos pagar um preço alto por isto. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E há no coração dele, quando ele escreveu o Salmo 51, há um desejo de santificação. Versículo 7 e versículo 10. Porque além do arrependimento, há um desejo de purificação num homem segundo o coração de Deus. Ele quer reparar aquele erro, ele quer corrigir, quer pedir perdão, pedir a misericórdia de Deus e quer também se purificar. Santificar-se é um desejo profundo de quem não quer pecar mais. E a gente precisa se policiar com relação a isso. Buscar perdão, aliás, antes arrepender-se, buscar perdão pelos nossos pecados, ou pelo nosso pecado, e depois buscar a santificação. E Davi tinha o desejo de santificação. Está lá, versículo 7 e versículo 10. E santificar-se o que é? É separar-se, é consagrar-se ao Senhor, é separar-se daquilo que vem atrapalhar nossa comunhão com Deus. Porque todo pecado, a tendência dele é nos afastar de Deus, nos afastar dos caminhos do Senhor, é nos entristecer. Chegou ao ponto na vida de Davi que ele perdeu a alegria da salvação. Não se perde a salvação. Uma vez que Deus deu a salvação, não se perde, mas a alegria sim. E ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. Então, é importante santificar-se, separar-se, para que possamos retornar àquela comunhão de outrora com Deus. E precisamos buscar sempre o caminho de volta. Um homem segundo o coração de Deus busca o caminho de volta. Não fica prostrado do pecado, só se lamentando e lambendo as feridas da autocomiseração, coitadinho de mim, pena de mim. Não. Errou, reconhece que errou, seja homem que errou, vai até Deus, peça perdão, consagre a sua vida e volte na comunhão com Deus. O pecado, com certeza, ofende a santidade de Deus, ofende o caráter de Deus, porque Deus é santo e importa que também sejamos santos, não como Ele é santo, mas porque Ele é santo. Então precisamos ter esse desejo de santificar-se. Um homem segundo o coração de Deus busca o perdão e busca a santificação de Deus. Terceiro, um homem segundo o coração de Deus deseja ter comunhão íntima com Deus. Versículo 11. É um desejo daquele que é temente a Deus, daqueles que sabem que são escolhidos, daqueles que são homens e mulheres também, segundo o coração de Deus. Ter comunhão com Deus é desejar a proximidade com Deus e o afastamento do pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus, como eu disse.
E a aproximação de Deus nos causa repulsa do pecado, nos causa vontade de se afastar cada vez mais do pecado. Por isso que nós temos que nos aproximar mais de Deus, da comunhão íntima com Deus. Não é somente uma comunhão, um falar, simplesmente um falar com Deus. Não. Oração é mais do que uma conversa. É um relacionamento com Deus. E esse relacionamento íntimo, essa comunhão íntima, nós precisamos desenvolver com Deus. Porque Deus busca intimidade. Se tem coisas que você não consegue falar para ninguém, para Deus você precisa falar. Vez por outra, nós precisamos deitar no divã de Deus e confessar. E falar aquilo que está nos incomodando. Nada pode atrapalhar a nossa íntima comunhão com Deus. Mesmo que Ele saiba o que está acontecendo, é preciso verbalizar e falar para Deus o que está acontecendo. Não fique sofrendo, se martirizando. Vá até Deus. Ele quer proximidade com Ele. Ele quer devolver a alegria da comunhão, a alegria da salvação, se alguém perdeu. Porque se isso acontecer um dia, espero que nunca aconteça, mas se acontecer, nós podemos perder essa alegria. E é por isso que é importante, irmão, nós estarmos sempre juntos, sempre em comunhão com a igreja, sempre em comunhão com Deus, para que o pecado não tenha espaço, não tenha como nos tentar derrubar, porque é isso que o pecado faz. A tentação quer nos derrubar. A aprovação, como ela vem de Deus, é para nos manter em pé, mas a tentação, como é do inimigo, ela vem para nos derrubar, como tentou derrubar Davi, porque o inimigo sabia que Davi tinha uma representatividade muito grande, principalmente para com o Messias que viria no futuro. E realmente vocês veem a importância de Davi, porque ele faz parte da genealogia de Jesus. Davi está na árvore genealógica de Jesus. Olha a importância. Então, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele restaurou a sua comunhão com Deus. Ele voltou com certeza a ter a alegria da salvação. Apesar do pecado ter causado muitos estragos na vida dele, mas a misericórdia de Deus, para quem ele apelou, restaurou a vida dele. E aí ele voltou à comunhão íntima com Deus, que é fundamental. É super importante a nossa comunhão com Deus, irmãos. Em quarto lugar, um homem segundo o coração de Deus deseja ter um coração puro, quebrantado e ter um espírito reto. Não desprezará jamais, ó Deus, um coração quebrantado. E Davi tinha esse coração quebrantado. Ele foi um homem de guerra, foi um rei, foi um pecador, mas foi um homem que tinha um coração quebrantado. O homem segundo o coração de Deus tem coração quebrantado e tem espírito reto. Busca andar corretamente diante de Deus. O que pode quebrantar o coração de Deus? É nosso objetivo, é quebrantar o coração de Deus. O que faz o coração de Deus ser quebrantado? É um outro coração quebrantado. Foi o que Davi fez, ele quebrantou o seu coração. Aliás, ele já tinha o coração quebrantado. E ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de pecados, além desses dois, com certeza teve outros, mas ele foi um homem que tinha o coração quebrantado. Errou, mas buscava o caminho de volta, buscava a religação, aquilo que a gente chama de religião, buscava a religação da comunhão com Deus.
E Deus não despreza jamais aquele que tem o coração quebrantado. Aliás, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Vamos ficar próximo de Deus, irmãos. Deus quer ver homens e mulheres com o coração quebrantado pelo seu Espírito Santo. Quinto e último lugar, irmãos, qual é o comportamento, qual é o desejo de um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus deseja se comprometer com o reino de Deus. Isso que fazia uma grande diferença na vida de Davi. Veja lá versículos 13, de 13 a 15. Ele desejava ter um compromisso com o reino de Deus. Davi, dentre muitas das suas atribuições, ele era músico. Então, nesses versículos, ele vai falar sobre duas coisas importantíssimas dentro do reino de Deus, que é o louvor e a pregação. Olha que coisa interessante. Vê lá no versículo 13 a 15. Qual é o desejo do coração dele? Coração de um homem segundo o coração de Deus. O desejo de um homem que está com o coração quebrantado. Ele deseja entoar louvores ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o desejo dele. E eu imagino o que uma pessoa que é músico, que louva sempre ao Senhor e de repente acontece alguma coisa na vida dele e ele, ou por uma disciplina ou autodisciplina, ele resolve não tocar um instrumento que ele gosta, não louva ao Senhor. Imagino que deva ser terrível na vida dele. E Davi, como era músico, ele estava pedindo a Deus para restaurar o seu coração, a sua comunhão, pediu perdão, apelou para as misericórdias de Deus, e realmente foi um homem segundo o coração de Deus por causa disso. E ele desejava o quê? Entoar louvores ao Senhor. E nós temos essa oportunidade hoje de louvar, de glorificar o nome de Deus. Fizemos isso agora há pouco. Glorificamos a Deus não somente com música, mas com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com a nossa vida. Nós podemos sempre glorificar o nome do Senhor. Interessante que Davi também, ele deseja pregar a palavra para que outros se convertam. Olha que interessante. Queria louvar ao Senhor, ter a alegria de volta, a alegria da salvação. Queria pregar a palavra de Deus para que outros se convertessem. Ele queria usar, então, a sua vida para louvar o nome do Senhor. Ele queria pregar a palavra de Deus. Que desejo bonito. Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus. Que possamos também ser este homem e esta mulher segundo o coração de Deus. Concluindo, meus irmãos, estamos encerrando esta mensagem. Um homem segundo o coração de Deus tem integridade de caráter. Um homem segundo o coração de Deus tem coração quebrantado. Um homem segundo o coração de Deus está disposto a reconhecer o erro, pedir perdão e voltar-se para o Senhor. Voltar de onde caiu, se reerguer e voltar-se para Deus. Essas são atitudes de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Eu sei que você é um homem, você é uma mulher segundo o coração de Deus. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Que você possa, a cada dia da sua vida, louvar, glorificar o nome do Senhor, pregar a sua palavra àqueles que precisam arrepender-se, àqueles que precisam da salvação que só há em Cristo
Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Seja você um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Que Deus te abençoe. Pai, nós queremos te agradecer pela mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai. Nos abençoe. Abençoe a vida da tua igreja, Pai. Que possamos a cada dia mais consagrar as nossas vidas ao Senhor. Que possamos ser homens e mulheres segundo o teu coração. Homens e mulheres que fazem a tua vontade, que se submetem, que pedem perdão, que reconhecem o erro, que quer louvar, que quer pregar a tua palavra, Senhor. Desperta-nos para esse desejo de a cada dia mais sermos reconhecidos como homens e mulheres segundo o teu coração, Pai. Ore para nós sempre com um olhar de misericórdia. Continue nos abençoando, Pai Santo. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor pela terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.